Olá pessoal e bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje nós vamos entender o que foi o sistema de plantation, esse modo de produzir que vigorou durante o período colonial brasileiro, não apenas brasileiro, mas de grande parte dos países americanos. Vamos ao vídeo. Antes de tudo, é importante que nós compreendamos o que é a plantation. A plantation era um modelo de produzir, uma maneira de produzir gêneros agrícolas para a exportação, né? Esse termo ele é usado em inglês, né? Mesmo nós estando no Brasil, significa algo como plantação, né? Porque foi, dizem alguns, usado inicialmente por ingleses para fazer referência às grandes plantações que desenvolviam ao sul dos Estados Unidos, do que hoje, né, são os Estados Unidos, ou seja, nas colônias do sul daquele território que foi de colonização britânica, né? Então, por isso que nós usamos esse termo em inglês. É um termo que é, inclusive, contestado por historiadores brasileiros. O maior exemplo que nós temos é do historiador Jacob Gorender, no seu livro O Escravismo Colonial, cuja capa vocês podem ver aí no slide, em que ele diz o seguinte: não faz sentido, com minhas palavras, claro, né? Não faz sentido nós usarmos o termo plantation para tratar da experiência brasileira, mesmo porque eh, os portugueses foram os precursores desse modelo, ou seja, eles introduziram esse modelo muito antes dos ingleses, no que hoje são os Estados Unidos, quando nas ilhas atlânticas, né, Ilha da Madeira, Arquipélago dos Açores, eles já desenvolviam maneiras de produção que nós podemos chamar de maneiras de produzir enquadradas dentro do conceito de plantation, não é? Então ele prefere, Jacob Gorender, chamar de plantagem, ou seja, usar um termo em português, mesmo porque os portugueses, de acordo com ele, foram sim os pioneiros nessa maneira de produzir, não no Brasil, mas nas ilhas que já tinham conquistado durante o século XV, portanto, antes de começar a colonização do Brasil, no Oceano Atlântico, né? Então, quando surgiu eh, a prática da plantagem, né, não o termo plantation, né, que o termo nós já vimos que fez referência às grandes lavouras, né, e esse termo grande lavoura também é usado por um historiador brasileiro, né, Caio Prado Júnior. Essas grandes lavouras dos Estados Unidos, né, por isso nós usamos o termo em inglês. Mas a prática, né, em si de desenvolver grandes lavouras para plantio, cujas características nós vamos ver daqui a pouco, começa justamente com os portugueses nas ilhas atlânticas, Madeira, Açores, um pouco em Cabo Verde, e depois essa prática é expandida aqui para o continente americano, para o Brasil, principalmente, né, se tratando dos portugueses, para o Brasil. Mas outros países europeus também desenvolvem essa prática. A Espanha, né, em suas colônias, os ingleses nos Estados Unidos, as colônias do sul dos Estados Unidos, né? Quais são as características dessa maneira de produzir que nós chamamos de plantation ou, se quisermos seguir Jacob Gorender, plantagem, né? Primeiro, essa maneira de produzir é feita em grandes lavouras rurais, em grandes propriedades rurais, que nós chamamos de latifúndio, né? Um latifúndio é uma grande propriedade rural. Dentro dessa grande propriedade rural se desenvolve uma monocultura. Mono significa um, cultura é cultura, né, de alimentos em geral. Então, uma cultura de um único gênero agrícola nessa grande lavoura. No caso do período colonial brasileiro, e esse termo, por exemplo, grande lavoura, né, de Caio Prado Júnior, faz referência sobretudo ao açúcar, nós temos esse produto como caso típico, né, aqui do Brasil. Grandes lavouras de cana-de-açúcar, né, voltadas para a produção do açúcar, né. No caso dos Estados Unidos, nós temos principalmente o algodão e o tabaco, né. Aqui no Brasil nós vamos ter depois, né, principalmente a partir do século XIX, da década de 1830, e aí o Brasil já não era mais colônia, né.
café e por aí vai. A Espanha implementou também, enfim, vários outros gêneros agrícolas, mas o sistema de plantation ele conta com grandes latifúndios e monocultura. Outra característica do sistema é o trabalho escravo, né? No caso do Brasil, nós tivemos trabalho indígena, mas tivemos, sobretudo, trabalhos de escravizados africanos. No caso da América Espanhola, houve muito mais trabalho indígena do que aqui no Brasil. No caso dos Estados Unidos, muito trabalho de escravizados africanos também no sul dos Estados Unidos, né? Outra característica é que não é uma produção voltada para ficar no mercado externo, mas é uma produção voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação, né? Ou seja, grande parte do açúcar, por exemplo, que era produzido aqui no Brasil, não ficava no Brasil, ele era exportado, vendido para o comércio internacional, né? Agora, preste atenção, pessoal. Essas características elas não são tão rígidas assim, evidentemente. Por exemplo, quando nós falamos de trabalho escravo, significa dizer que a maioria do trabalho, né, a grande porcentagem ali, era feito por trabalhadores africanos escravizados, né? Houve também escravidão indígena, mas no caso do Brasil, principalmente escravizados africanos, mas também havia trabalhos livres, né? Pessoas que tinham funções ali dentro do engenho, eh, que eram pessoas livres, né? Ou seja, assalariadas, inclusive, né? O próprio feitor, a pessoa que dava o ponto no açúcar, né? Quando nós falamos de monocultura, nós não queremos dizer que em 100% da área cultivável do latifúndio se plantava, por exemplo, cana-de-açúcar, né? Existiam também as chamadas roças de subsistência, que eram pequenas roças em que se plantava arroz, feijão, mandioca, para alimentação ali da própria fazenda, né? Mas grande parte, a ampla maioria desse território cultivável era realmente desse único gênero agrícola, né? No caso do Brasil, o principal foi a cana-de-açúcar. Então, esse foi o sistema que nós entendemos hoje. Sistema de plantation, uma maneira de produzir que tinha quatro características principais: latifúndio, monocultura, trabalho escravo e produção voltada para a exportação. Vamos fazer agora uma questão. Isso é uma questão de concurso e diz o seguinte: sobre o sistema de plantation, é correto afirmar que, letra A policultura voltada para um mercado interno, olha, aí já nós já eliminamos, não era policultura. Poli significa muito, muitas, várias, né, culturas. Era apenas uma única cultura, a monocultura, né? Não era voltado para o mercado interno, mas para o mercado externo. Letra B. O sistema desenvolvido pelas famílias para atender necessidades de quem produz e o que sobra vai para o comércio. Isso é o que nós chamamos de agricultura de subsistência, é uma agricultura familiar, pequena escala. Não era uma agricultura em ampla escala, em grandes latifúndios. Então, não é a letra B a resposta correta. Letra C. É praticada apenas por pequenos agricultores que se comprometem em produzir em grande escala para as indústrias locais. Nada a ver. Produzidos por grandes, né, latifundiários, a partir do trabalho escravo e voltado não para a indústria local, mas para o mercado externo. Letra D. É a forma de agricultura que se desenvolve sem utilizar produtos industrializados e também é conhecida como agricultura de subsistência. Nós já vimos que não tem a ver com a agricultura de subsistência, é o sistema de plantation, por mais que dentro desse grande latifúndio existisse sim ali roças de subsistência, mesmo porque as pessoas também precisavam comer, né? Letra E, monocultura voltada para exportação, que utiliza muita mão de obra barata e escravizada, né? Vou acrescentar aí, geralmente desenvolvida em grandes propriedades rurais. A alternativa correta só pode ser a letra E. Se vocês gostaram do vídeo, eu espero que vocês curtam, comentem e até a próxima.